Alguma vez o fardo de uma decisão equivocada ressoou em sua vida, ano após ano, em um silêncio profundo. No timbre delicado de uma criança, ele ouve as ressonâncias de um irmão cuja voz todos quiseram abafar. Ao confrontar as mágoas que ele próprio semeou, percebe que a redenção não se encontra no perdão, mas sim na atitude. Você crê que qualquer equívoco pode ser desfeito? Ou certas revelações nos alcançam tarde demais? Se esta história lhe se interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando. O calor de Lisboa naquela manhã de março era do tipo que se colava à pele, que fazia o alcatrão parecer ondular sob os pneus dos carros parados. Guilherme de Almeida ajustou o ar-condicionado do seu Mercedes importado e suspirou, olhando para o relógio de pulso suíço que brilhava no seu punho. Mais um atraso, mais uma reunião que começaria fora de horas. Mas para um homem que construíra um império de importações e investimentos imobiliários, alguns minutos de espera no trânsito do eixo norte-sul não significavam nada, além de uma pausa forçada no meio do turbilhão de negócios que consumia os seus dias. Ele ajeitou o nó da sua gravata de seda, verificando no retrovisor se o colarinho da camisa feita à medida estava perfeitamente posicionado. As aparências contavam, sempre contaram. O seu pai, que viera de Angola nos anos 70 com apenas uma mala e um sonho, havia-lhe ensinado isso. A imagem de sucesso atraía o sucesso. O respeito conquistava-se primeiro pelos olhos, depois pelos atos. O semáforo continuava vermelho. Guilherme tamborilava os dedos no volante de couro, pensando na folha de cálculo cheia de números que o aguardava no escritório. A expansão para o norte e centro de Portugal estava em fase final de aprovação. Porto, Coimbra, Braga. Cidades que cresciam e que precisavam de empreendimentos de alto padrão. Ele sabia exatamente como lucrar com isso. Foi então que viu a menina. Ela surgiu entre os carros como um fantasma do presente que insistia em ser ignorado. Pequena, frágil, com um vestido rosa desbotado que já fora de outra criança. Talvez de outras 3 ou 4 antes dela. Os pés descalços pisavam o alcatrão, quente com uma familiaridade assustadora. Não carregava nada nas mãos, não estendia a palma a pedir moedas, não oferecia rebuçados ou panos de cozinha. Apenas caminhava entre os veículos com aquele andar decidido de quem conhecia bem demais aquele pedaço de mundo. Guilherme virou o rosto. Não era a primeira vez que via crianças na rua. Lisboa tinha milhares delas. Ele contribuía para instituições de caridade, enviava cheques generosos no final do ano para ONGs recomendadas pelo seu contabilista. Fazia a sua parte, acreditava nisso, mas olhar diretamente, envolver-se pessoalmente, era outra história. Era cruzar uma linha que ele aprendera a não cruzar. A menina, porém, não seguiu em frente. Parou ao lado da janela do condutor, que estava entreaberta o suficiente para deixar entrar um fio de ar menos sufocante. Guilherme sentiu o olhar dela antes mesmo de virar a cabeça. Era um peso silencioso, uma presença que exigia atenção sem pronunciar uma palavra. Quando finalmente cedeu e olhou, o que viu desconcertou-o. Os olhos da criança eram grandes, negros, profundos demais para alguém daquela idade. Não havia ali a inocência típica de uma menina de 4, talvez 5 anos. Havia uma compreensão, uma espécie de sabedoria cansada que fazia Guilherme sentir-se desconfortável, como se ela enxergasse algo nele que ele mesmo preferia não ver. A menina inclinou a cabeça levemente para o lado, a estudá-lo. Guilherme sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca, apesar do calor. Havia algo familiar naquele gesto, naquela forma de observar. Mas era impossível. Ele não conhecia aquela criança. Nunca a tinha visto antes. E então ela falou. A voz era fina, mas clara, sem medo, sem hesitação. O senhor parece o meu pai. Guilherme piscou, certo de que tinha ouvido mal. O barulho do trânsito, das buzinas impacientes, dos motores acelerados, tudo isso devia ter distorcido as palavras. Ele abriu a boca para responder algo, qualquer coisa que fizesse sentido, mas a menina continuou, e o que ela disse a seguir fez o mundo de Guilherme tremer nos seus alicerces. E o nome do meu pai
É igual ao que o seu irmão usava. O coração de Guilherme disparou. As mãos que seguravam o volante ficaram subitamente frias, suadas. Um nome. Ela havia mencionado um nome. Não em voz alta, mas na forma como disse, na certeza com que falou, Guilherme soube exatamente de quem ela estava a falar. Fábio. Fábio de Almeida. Seu irmão mais novo. O irmão que ele não via há 7 anos. O irmão que ele havia expulsado de casa, após uma briga que partira a família ao meio. O irmão que desaparecera sem deixar rastros, sem dar explicações, sem uma palavra de despedida. Guilherme sentiu a garganta apertar. Não, não podia ser. Era impossível. Fábio não tinha filhos. Ele não era casado. Vivia uma vida desorganizada, sempre envolvido em confusões, sempre a dever a alguém, sempre a fazer escolhas erradas. Não havia como aquela menina ser relacionada a ele. Mas os olhos dela, aqueles olhos, Guilherme conhecia aqueles olhos. Eram os olhos da sua mãe. O semáforo abriu. Atrás dele, uma buzina soou, impaciente. Guilherme não se mexeu. Não conseguia. A menina continuava ali, parada, a olhar para ele como se esperasse algo. Como se soubesse que ele não iria simplesmente embora. Outra buzina. Mais alta, mais insistente. O motorista de um táxi gesticulou irritado pela janela. Guilherme respirou fundo, tentando recuperar o controlo. Precisava de ir. Tinha compromissos. Tinha uma empresa para administrar. Não podia ficar ali, parado no meio da avenida, a conversar com uma criança de rua que dizia coisas sem sentido. Mas então a menina deu um passo para trás, e algo no movimento dela, na resignação daquele gesto, fez Guilherme agir por impulso. Ele destravou a porta, abriu-a e saiu do carro, ignorando os protestos dos motoristas atrás dele. O semáforo voltou a ficar vermelho e ele nem percebeu. "Conheceste o meu irmão?" perguntou Guilherme, agachando-se para ficar à altura da menina. A voz saiu mais áspera do que pretendia, carregada de uma emoção que ele não conseguia nomear. A menina assentiu, os olhos grandes fixos nos dele. Ele morava com a avó, numa casa pequenina lá perto de Chelas. Ele chamava-me de filha. Guilherme sentiu o chão oscilar. Chelas, um bairro na periferia de Lisboa, distante, humilde, um mundo completamente diferente da Lapa onde ele vivia. Fábio estava ali, naquele lugar, por todos estes anos? E onde é que ele está agora? Guilherme perguntou, a voz quase um sussurro. A menina baixou o olhar pela primeira vez e Guilherme viu algo quebrar-se naquela máscara de maturidade precoce. Ele foi-se embora há muito tempo. Disse que ia procurar uma maneira de fazer tudo ficar melhor. Mas ainda não voltou. A dor na voz da criança era real, palpável. Guilherme sentiu algo partir-se dentro dele. Culpa. Era culpa. Pesada, antiga, enterrada sob anos de orgulho e teimosia. Ele havia expulsado Fábio. Havia dito ao irmão que não queria mais vê-lo, que ele era uma vergonha para a família, que a sua presença apenas trazia problemas. E Fábio tinha ido embora, sem discutir, sem implorar. Apenas pegara na sua mochila velha e sumira na noite chuvosa de um junho que Guilherme jamais conseguiu esquecer completamente, por mais que tentasse. E agora havia uma menina que Fábio havia acolhido, chamado de filha, cuidado. Uma menina que agora estava sozinha, a pedir ajuda no trânsito da maior cidade do país. "Tu moras com a tua avó?" Guilherme perguntou, ainda a processar tudo aquilo. "Moro, mas ela está muito doente. Já não consegue trabalhar. A gente não tem muito o que comer em casa." As palavras eram ditas sem drama, sem autocomiseração. Apenas factos. A realidade nua e crua de quem aprende cedo demais que a vida não promete nada a ninguém. Guilherme olhou ao redor. Os carros continuavam a passar. As pessoas seguiam as suas vidas. Ninguém prestava atenção no homem de fato caro, agachado ao lado de uma menina descalça no meio do trânsito. La esboeta. Ele era invisível ali, e aquela sensação era estranha para alguém acostumado a ser notado, respeitado, admirado. "Qual é o teu nome?" ele perguntou. "Isabela. Mas o tio Fábio chamava-me Belinha." Belinha.
A alcunha soou familiar nos ouvidos de Guilherme. A sua mãe chamava Fábio de Fabinho quando ele era pequeno. Aquela forma carinhosa de encurtar nomes, de criar intimidade, de transformar palavras em gestos de afeto. Ouve, Belinha, disse Guilherme, a tomar uma decisão que nem entendia completamente, mas que sabia ser a única possível naquele momento. Podes levar-me até a tua avó? Eu gostava de conversar com ela. A menina estudou-o por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar. Então assentiu. É longe. Temos de apanhar o autocarro. Guilherme quase sorriu diante da preocupação genuína na voz da criança. Ela estava preocupada com ele, com o quanto ele teria de caminhar, com o desconforto que ele poderia sentir, como se ele não fosse um homem adulto perfeitamente capaz de atravessar a cidade. Não te preocupes. Vamos de carro. O rosto de Isabela iluminou-se por um segundo, e Guilherme viu pela primeira vez um vislumbre de criança ali, de alegria pura, simples, pela promessa de um passeio de carro, algo que para ele era tão banal quanto respirar, mas que para ela representava um pequeno milagre. Eles entraram no Mercedes, e Guilherme ligou o motor, ajustando o GPS para Chelas, enquanto Isabela se acomodava no banco de couro como se estivesse num trono. Ela tocava em tudo com cuidado, com reverência, os olhos arregalados diante dos botões, dos ecrãs, do luxo silencioso que envolvia cada centímetro daquele espaço. Guilherme conduziu em silêncio, seguindo as instruções da menina, quando o GPS não conseguia identificar as vielas estreitas e os becos sem nome. A cidade mudava ao redor deles. Os prédios altos e envidraçados davam lugar a construções mais baixas, mais antigas. As ruas ficavam mais estreitas, o movimento mais caótico. Guilherme percebia os olhares curiosos que o carro recebia, a estranheza que a sua presença causava. Ele estava fora do seu território, num mundo que raramente visitava, que preferia ignorar. Mas Isabela conhecia cada esquina, indicava atalhos, avisava sobre buracos na rua, cumprimentava vizinhos que a reconheciam mesmo de dentro do carro. Ela pertencia àquele lugar de uma forma que Guilherme jamais pertencera a lugar algum. Não era posse, era conexão, eram raízes. Quando finalmente pararam em frente a uma casa pequena, com paredes descascadas e um portão de ferro enferrujado, Guilherme sentiu o estômago revirar. Ali, Fábio havia morado ali. O seu irmão, que crescera numa mansão no Restelo, que estudara num colégio particular, que tivera tudo o que o dinheiro podia comprar, havia escolhido viver naquele lugar. Ou talvez não tivesse tido escolha. Isabela desceu do carro e correu até a porta, a bater com animação. Avó! Avó! Trouxe uma visita. A porta abriu-se devagar e uma mulher idosa apareceu. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. O rosto marcado por rugas profundas, os cabelos brancos presos num coque frouxo, os ombros curvados pelo peso de anos difíceis. Ela vestia um roupão gasto e chinelos de dedo. Os olhos, porém, eram vivos, atentos, e arregalaram-se ao ver Guilherme a descer do carro. Dona Conceição? Guilherme perguntou aproximando-se. A mulher não respondeu imediatamente. Ficou ali parada, a estudá-lo, e Guilherme viu o momento exato em que ela o reconheceu. Não ele, pessoalmente, mas o apelido, a linhagem, as roupas que marcavam a sua posição. O senhor é irmão do Fábio, ela disse. Não era uma pergunta, sou Guilherme de Almeida. Dona Conceição deu um passo para trás, a mão a apertar a maçaneta da porta como se precisasse de apoio. Entre. Acho que temos muito que conversar. Guilherme entrou na casa pequena, e o cheiro de mofo misturado com chá de ervas invadiu as suas narinas. O interior era ainda mais modesto do que imaginara. Uma sala minúscula com um sofá rasgado, uma televisão antiga, paredes com infiltração. Mas havia limpeza, havia organização, havia dignidade naquele espaço, por mais precário que fosse. Isabela desapareceu para dentro de um dos cômodos, e Guilherme ficou sozinho com Dona Conceição, que se sentou no sofá com um suspiro cansado. Nunca pensei que um dia veria alguém da família Almeida aqui, ela disse, a voz rouca. O Fábio sempre dizia que vocês se tinham esquecido dele.
Guilherme sentiu a acusação nas palavras, mesmo que tivessem sido ditas sem raiva. Eu não sabia onde ele estava. Depois que ele saiu de casa, perdemos o contato. Dona Conceição deu um riso amargo. Ele não saiu. O senhor expulsou-o. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Guilherme engoliu em seco. Não havia como negar. Não havia como suavizar o que havia feito. Nós discutimos. Ele estava envolvido em coisas erradas. Dinheiro é gente perigosa. Estava a colocar a família em risco. Ele estava a tentar salvar a sua empresa. Dona Conceição rebateu, a voz a ganhar força. Ele descobriu que o vosso contabilista estava a desviar dinheiro. Tentou contar-lhe, mas o senhor não quis escutar. Preferiu acreditar nas mentiras que a sua esposa e os seus sócios espalhavam sobre ele. Guilherme sentiu o mundo girar. O contabilista, Miguel Ferreira, o homem que trabalhava para a família há 15 anos, que era praticamente parte da empresa, que tinha acesso a tudo. O Fábio tinha provas, Dona Conceição continuou. Documentos comprovativos. Mas, antes que ele conseguisse mostrar-lhe, o senhor expulsou-o. E ele veio parar aqui, à minha casa, porque não tinha mais para onde ir. Guilherme afundou-se no sofá, as pernas a fraquejar. Tudo fazia sentido agora. As acusações que Fábio fizera na última discussão. As palavras desesperadas que Guilherme ignorara, certo de que eram apenas desculpas de um irmão irresponsável a tentar desviar a atenção dos seus próprios erros. E a menina? Guilherme perguntou, a voz a sair fraca. A Isabela foi encontrada pelo Fábio numa praça aqui perto, abandonada dentro de uma caixa de cartão. Tinha apenas alguns meses. Ele não conseguiu deixá-la lá. Trouxe-a para casa, registrou-a como filha. Cuidou dela como se fosse de sangue. Aquela menina foi a razão pela qual ele se manteve de pé quando tudo desmoronou. Guilherme olhou para o corredor por onde Isabela havia desaparecido. O seu irmão tinha uma filha, não de sangue, mas de escolha, e ele amara-a o suficiente para abdicar de tudo por ela. Onde está o Fábio agora? Guilherme perguntou. Dona Conceição hesitou, e Guilherme viu medo nos seus olhos. Ele está vivo, mas ainda não pode voltar. Há pessoas que lhe querem fazer mal por causa daqueles documentos. Ele está a trabalhar como camionista, a viajar pelo país, a juntar dinheiro para nos tirar daqui, mas está a demorar mais do que o planeado. Guilherme fechou os olhos. O seu irmão estava vivo, estava a lutar, estava a tentar voltar, e ele tinha lhe falhado da pior forma possível. Eu quero ajudar, disse Guilherme, a abrir os olhos e a encarar Dona Conceição. Deixe-me ajudar. Posso levar a Isabela comigo, garantir que ela tenha tudo o que precisa. Posso pagar o seu tratamento, senhora. Posso encontrar o Fábio e trazê-lo de volta. Dona Conceição estudou-o por um longo momento, e então abanou a cabeça. A sua ajuda tem um preço alto demais, senhor Almeida. O Fábio contou-me como é a sua família, como a sua esposa trata quem ela considera inferior, como os seus sócios pisam em qualquer um que atrapalhe os negócios. A Isabela não vai ser usada como peça de xadrez para aliviar a sua culpa. As palavras arderam, mas Guilherme sabia que eram justas. Eu não quero usá-la, só quero fazer o que é certo. E o que é certo? Dona Conceição perguntou, inclinando-se para a frente. Levá-la para a sua mansão e apresentar como sobrinha? A sua esposa vai aceitar? Os seus amigos vão respeitar? Ou ela vai ser apenas mais uma criança deslocada, sem pertencer a lugar nenhum? Guilherme não tinha resposta. Porque ela tinha razão. Catarina, a sua esposa, jamais aceitaria. Ela mal tolerava as próprias sobrinhas quando visitavam. Uma criança adotada, de origem desconhecida, vinda da periferia, seria uma guerra. Mas ele não podia simplesmente ir embora. Não depois de saber a verdade. Não depois de olhar nos olhos de Isabela e ver a sua mãe, o seu irmão, a sua própria humanidade esquecida. Então deixe-me ao menos garantir que vocês tenham o que precisam. Comida, remédios, um teto seguro. Não precisa de ser para sempre. Só até o Fábio voltar. Dona Conceição suspirou, o cansaço a tomar conta do seu rosto. Pode ajudar, mas não com dinheiro. Com a verdade. O Fábio deixou-me uma caixa com documentos. Provas do que o contabilista fez. Se o senhor levar isso às autoridades, se limpar o nome dele,
Talvez ele possa voltar. Talvez a gente possa viver em paz. Guilherme assentiu, sentindo algo acordar dentro dele. Uma determinação que não sentia há anos. Onde estão os documentos? Dona Conceição levantou-se com dificuldade e foi até um armário velho no canto da sala. De dentro, tirou uma caixa de sapatos amarrada com um cordel. Entregou-a a Guilherme com mãos trêmulas. Tenha cuidado, essas pessoas são perigosas. O Fábio quase perdeu a vida por causa disso. Guilherme pegou na caixa, sentindo o peso dela nas suas mãos. Não era apenas cartão e papel. Era a hipótese de redenção. Era a possibilidade de consertar o que ele havia quebrado. Vou consertar isto, ele prometeu. Vou trazer o Fábio de volta. Vou fazer justiça. Dona Conceição olhou-o nos olhos e pela primeira vez, Guilherme viu algo além, de desconfiança ali. Espero que sim, Sr. Almeida, porque esta menina já perdeu demais. E se o senhor lhe falhar como falhou com o seu irmão, vai ter que responder por isso. Não a mim, mas a si mesmo. Guilherme saiu daquela casa a carregar mais do que uma caixa. Carregava o peso de 7 anos de orgulho, de silêncio, de escolhas erradas. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia um caminho à frente. Tortuoso, difícil, cheio de obstáculos, mas um caminho que valia a pena percorrer. Enquanto conduzia de volta para a sua realidade de arranha-céus e reuniões, Guilherme olhou pelo retrovisor uma última vez. Isabela estava à porta a acenar, e ele jurou para si mesmo que não abandonaria aquela criança, não como havia abandonado o seu irmão. Desta vez, ele faria diferente. Desta vez, ele faria o certo. A história de Guilherme de Almeida estava apenas a começar a desenrolar-se, e os segredos que aquela caixa guardava estavam prestes a mudar tudo o que ele conhecia sobre a sua própria vida. A noite havia caído sobre Lisboa quando Guilherme finalmente estacionou o carro na garagem da sua penthouse na Lapa. As luzes automáticas acenderam-se, iluminando o espaço impecável onde outros 4 veículos de luxo descansavam como troféus de uma vida bem-sucedida. Ele ficou parado por um momento, a segurar o volante, a olhar para a caixa de sapatos no banco do passageiro como se ela pudesse explodir a qualquer instante. Documentos, provas, verdades enterradas que Fábio havia tentado revelar e que custaram o seu lugar na família. Guilherme respirou fundo, pegou na caixa e saiu do carro. Os seus passos ecoaram no cimento polido enquanto caminhava em direção ao elevador privativo. A subida até o 22º andar foi silenciosa. Apenas o som, suave da música ambiente, que ele nem percebia mais de tão habituado. As portas abriram-se diretamente na sala de estar da penthouse. Tudo ali respirava elegância calculada. Móveis de design italiano, quadros de artistas contemporâneos cuidadosamente selecionados por um curador, chão de mármore travertino que refletia a luz dos lustres de cristal. Era bonito. Era perfeito. Era absolutamente vazio de alma. Catarina estava sentada no sofá branco a folhear uma revista de decoração, uma taça de vinho branco na mão. Ela ergueu os olhos quando Guilherme entrou, e o seu rosto impecavelmente maquilhado franziu-se numa expressão de desaprovação. Estás atrasado. Perdeste o jantar com os Azevedo. O Roberto estava interessado em conversar sobre o projeto de Coimbra. Guilherme colocou a caixa sobre o aparador de vidro na entrada, tirando o casaco com movimentos mecânicos. Tive um imprevisto. Catarina tomou um gole do vinho, os seus olhos a percorrerem Guilherme de cima a baixo. Que tipo de imprevisto te faz passar o dia inteiro fora sem atender às minhas chamadas? Uma criança. A resposta saiu antes que Guilherme pudesse filtrar. Catarina piscou confusa. Como assim, uma criança? Guilherme aproximou-se do bar, servindo-se de um uísque. Precisava de algo forte para a conversa que estava prestes a ter. Encontrei uma menina no trânsito hoje. Uma menina que diz ser filha do Fábio. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Guilherme virou-se e viu o rosto de Catarina endurecer, os lábios a apertarem-se numa linha fina. Fábio, ela repetiu, cada sílaba carregada de desdém. O teu irmão que sumiu há anos e que era um peso morto para esta família. Guilherme apertou o copo com força.
Ele não era um peso morto. Ele estava a tentar avisar-nos sobre fraudes na empresa. Catarina soltou uma risada seca, sem humor. Fraudes? Guilherme, o teu irmão, era um falhado. Bebia demais. Envolvia-se com gente errada, vivia a pedir dinheiro emprestado. Fizeste a coisa certa ao mandá-lo embora. Não venhas agora com essa história de redenção só porque uma miúda qualquer apareceu a dizer que é parente. A forma como Catarina disse miúda fez algo dentro de Guilherme retesar-se. Ele tomou um gole longo do uísque, deixando o líquido queimar-lhe a garganta. Ela é uma criança. Uma criança que o Fábio acolheu e criou. E eu tenho provas do que ele tentava contar-nos. Ele apontou para a caixa. Catarina olhou-a como se fosse algo contaminado. Provas. De quê? De que o Miguel estava a desviar dinheiro da empresa há anos, de que ele forjou documentos para incriminar o Fábio, de que nós expulsamos um inocente enquanto abrigávamos um ladrão. Catarina levantou-se, a colocar a taça sobre a mesa de centro com mais força do que o necessário. Isso é ridículo. O Miguel trabalha para a tua família desde sempre. Ele é confiável, é eficiente. Estás disposto a destruir a reputação de um funcionário leal por causa de papéis velhos que o teu irmão fracassado deixou para trás? Guilherme deu um passo em direção à esposa e havia algo novo nos seus olhos, uma dureza que Catarina não estava acostumada a ver. Vou investigar, vou até ao fundo disto, e se for verdade, vou corrigir o erro que cometi. Catarina cruzou os braços, a postura a ficar defensiva. E essa criança? O que pretendes fazer com ela? Ajudá-la, garantir que tenha o que precisa até o Fábio voltar. Os olhos de Catarina estreitaram-se. Voltar? Ele está vivo? Está. A trabalhar como camionista. Não pôde retornar porque tem medo de represálias. Catarina deu alguns passos pela sala, o salto alto a bater no mármore. Guilherme conhecia bem o suficiente para saber que ela estava a calcular, a pensar, a planear a sua próxima jogada. Ouve bem, Guilherme, ela disse, a virar-se para encará-lo. Eu não me casei contigo para me tornar assistente social de irmãos desaparecidos e das suas crianças de rua. Construímos uma vida aqui, uma reputação. És respeitado no meio empresarial, tens contratos milionários em andamento, e agora queres deitar tudo isso fora. Por quê? Por culpa? Por sentimentalismo barato? Não é sentimentalismo, é justiça. Catarina riu, e o som era gelado. Justiça? Guilherme, acorda. O mundo nem funciona com justiça. Funciona com poder, dinheiro e influência. Coisas que tu tens e que o teu irmão nunca teve. Se começares a mexer nesta história, vais criar inimigos. O Miguel tem contactos, tem informações sobre muitas pessoas. Achas que ele vai ficar parado enquanto o acusas? Então é verdade, disse Guilherme, e não era uma pergunta. Tu sabias. Sabias que o Miguel estava a roubar. Catarina hesitou por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para Guilherme ver a verdade. Eu sabia que havia irregularidades, mas também sabia que o Miguel era útil. Ele conhece todos os atalhos, todas as brechas legais. Graças a ele, poupaste milhões em impostos. Ganhaste licitações que não ganharias. Então sim, talvez ele se tenha servido um pouco no processo. Mas qual é o problema? Todos ganham. Guilherme sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. A sua própria esposa, a mulher com quem partilhava a vida há 10 anos. Ela sabia. Ela era cúmplice. E o Fábio? Guilherme perguntou, a voz a sair baixa, perigosa. Tu sabias que ele estava a tentar expor isto? Catarina virou o rosto, mas não antes de Guilherme ver a resposta nos seus olhos. Foste tu quem convenceu o Miguel a plantar evidências contra ele. Foste tu quem espalhou os boatos sobre dívidas de jogo, sobre envolvimento com agiotas. Tu destruíste o meu irmão. Catarina girou para encará-lo, e agora não havia mais máscaras. Eu protegi o nosso casamento. O Fábio ia arruinar tudo, ia expor operações que beneficiam metade dos empresários desta cidade. Serias investigado, processado, talvez até preso. Eu fiz o que precisava de ser feito para nos proteger. Guilherme sentiu a raiva subir, quente e incontrolável. Mas junto com ela vinha algo mais frio, mais definitivo. Decepção. A mulher que ele amava,
ou achava que amava, era uma estranha. Talvez sempre tivesse sido. Sai, ele disse. Catarina piscou, surpresa. O quê? Sai da minha casa, agora. Catarina riu, mas havia nervosismo no som. Não estás a falar a sério. Guilherme, estás cansado, confuso. Vamos dormir e amanhã conversamos com calma. Eu nunca falei tão a sério na minha vida. Tens até amanhã de manhã para fazer as tuas malas e sair. Vou ligar para o meu advogado esta noite. Quero o divórcio. O rosto de Catarina empalideceu, e então ruborizou de raiva. Vais arrepender-te disto. Eu sei de coisas, Guilherme, coisas que te podem destruir. Posso tornar a tua vida um inferno. Guilherme encolheu os ombros e havia uma estranha leveza no seu gesto. Faz o que quiseres. Mas não vai ser pior do que passar mais um dia casado com alguém que traiu o meu irmão, que manipulou a minha família, que só se importa com dinheiro e aparências. Catarina pegou na mala com um movimento brusco, o rosto contorcido em fúria. Vais perder tudo. A empresa, a reputação, os amigos, tudo. E por quê? Por um irmão falhado e uma criança que nem é tua. Talvez, Guilherme respondeu, mas vou dormir em paz pela primeira vez em anos. Catarina saiu a bater a porta, e o som ecoou pela penthouse vazia. Guilherme ficou parado ali, sozinho no meio daquela sala perfeita e sem vida, a segurar o seu copo de uísque. Deveria estar a sentir tristeza, remorso, mas tudo o que sentia era alívio. Ele caminhou até a varanda, a olhar para a cidade iluminada lá embaixo. Lisboa pulsava, indiferente aos dramas pessoais dos seus milhões de habitantes. Em algum lugar ali, Isabela estava a dormir numa casa pequena, a sonhar com um pai que não voltava. Em alguma estrada perdida do país, Fábio conduzia o seu caminhão a pensar na filha que deixara para trás. E ele, Guilherme de Almeida, estava prestes a destruir tudo o que havia construído. Mas pela primeira vez, isso não parecia uma tragédia. Parecia uma libertação. Os dias seguintes foram um turbilhão. Guilherme contratou os melhores advogados, auditores independentes, investigadores particulares. A caixa que Fábio deixara era uma mina de ouro de informações. Folhas de cálculo a mostrar desvios que totalizavam quase 20 milhões de euros ao longo de 7 anos. Contratos falsos, faturas adulteradas, contas em offshores. Miguel Ferreira não era apenas um contabilista desonesto. Era parte de uma rede maior, que envolvia políticos, outros empresários fiscais corruptos. Guilherme sabia que, ao abrir aquela caixa de Pandora, estaria a declarar guerra. E estava certo. 2 semanas após iniciar as investigações, os ataques começaram. Artigos em blogs especializados a questionar a saúde financeira das suas empresas. Rumores sobre auditoria fiscal. Sócios antigos a afastarem-se, contratos a serem reavaliados. Catarina havia cumprido a sua ameaça. Ela vazara informações, distorcera factos, usara todos os contactos que tinha para manchar a reputação de Guilherme. O divórcio estava a ser travado de forma suja, com ela a exigir metade de tudo e a ameaçar tornar público cada detalhe íntimo da vida do casal. Mas Guilherme não recuou. Pela primeira vez na vida, estava a lutar por algo maior do que o lucro. Estava a lutar pela verdade, por justiça, por redenção. Ele visitava Isabela e Dona Conceição 2 vezes por semana, a levar mantimentos, a pagar as contas de luz e água, a garantir que a senhora tivesse acesso aos melhores médicos. Isabela começou a vê-lo com menos desconfiança, e aos poucos, aqueles olhos profundos e tristes começaram a brilhar com algo que poderia ser esperança. Uma tarde, enquanto Guilherme ajudava Dona Conceição a organizar remédios, Isabela aproximou-se com um desenho. Fiz isto para ti, ela disse a estender o papel. Era um desenho simples feito com lápis de cor já gastos. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas, uma criança no meio, um homem de cada lado. Acima deles, um sol amarelo e desajeitado. Quem são estas pessoas? Guilherme perguntou, a voz a falhar. É o papá Fábio, eu e tu, porque a avó disse que tu estás a ajudar-nos. E quem ajuda é família também. Guilherme segurou o desenho com cuidado,
como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Sentiu os olhos arderem e não se envergonhou das lágrimas que começaram a cair. Dona Conceição colocou uma mão no seu ombro. Está a fazer a coisa certa, ela disse baixinho. O Fábio ficaria orgulhoso. Guilherme assentiu sem conseguir falar. Guardou o desenho de Isabela na carteira, ali onde antes ficavam apenas cartões de crédito e notas de dinheiro. Agora havia algo mais valioso. Havia afeto, havia significado. 3 meses após o encontro no semáforo, as investigações começaram a dar frutos. A polícia judiciária abriu um inquérito contra Miguel Ferreira e outros envolvidos no esquema. A imprensa começou a cobrir o caso. Guilherme teve que depor, explicar como havia sido enganado, mostrar as provas que o seu irmão coletara. Foi humilhante, foi exposto, mas foi honesto. E no meio de tudo isso, veio a notícia que ele mais esperava e mais temia. Fábio havia sido localizado. Estava numa estação de serviço na altura de Santarém, internado no hospital da cidade após um acidente com o caminhão. Nada grave, apenas fraturas no braço e contusões. Mas ele estava lá, vivo, real, ao alcance. Guilherme não pensou 2 vezes. Pegou no carro e conduziu os 100 e poucos quilômetros que o separavam do irmão. Dona Conceição lhe podia ir por causa da saúde, mas Isabela foi com ele sentada no banco de trás, a cantarolar baixinho canções que Fábio lhe ensinara. O hospital era simples, público, com paredes que precisavam de pintura e corredores que cheiravam a desinfetante forte. Guilherme percorreu aqueles espaços com Isabela colada a ele, a mão pequena a segurar a dele com força. Quando chegaram ao quarto, Guilherme parou à porta. Através do vidro, viu um homem deitado na cama, o braço engessado, curativos no rosto. Estava mais magro do que se lembrava, com barba por fazer e olheiras profundas, mas eram os mesmos olhos. Os mesmos olhos da mãe deles. Os mesmos olhos de Isabela, Fábio. Isabela lhe esperou. Soltou a mão de Guilherme e correu para dentro do quarto, a pular na cama com cuidado e a abraçar Fábio com toda a força que os seus bracinhos permitiam. Papá! Papá, voltaste! Fábio abraçou-a com o braço bom, a fechar os olhos, o rosto a contorcer-se de emoção. Chorou. Chorou como Guilherme jamais vira um homem chorar. Chorou anos de ausência, de medo, de saudade. E então Fábio ergueu o olhar e viu Guilherme parado à porta. Os 2 irmãos encararam-se através daquele espaço pequeno que parecia um abismo. Guilherme viu surpresa nos olhos de Fábio, depois desconfiança, depois algo que poderia ser mágoa. Mas por baixo de tudo isso, havia algo mais. Havia reconhecimento. Havia talvez perdão. Guilherme deu um passo para dentro do quarto, depois outro, até estar ao lado da cama, a olhar para baixo para o irmão que abandonara, que acusara, que falhara. Peço desculpa, disse Guilherme, e a sua voz era apenas um sussurro. Peço desculpa por não ter acreditado em ti, por te ter expulsado, por ter demorado tanto para descobrir a verdade. Fábio estudou-o por um longo momento. Isabela aconchegou-se contra o peito dele, a observar os 2 homens com olhos atentos. Estás aqui agora, disse Fábio finalmente. E isso é o que importa. As palavras eram simples, mas carregavam perdão. Carregavam uma nova oportunidade. Carregavam a possibilidade de reconstrução. Guilherme sentou-se na cadeira ao lado da cama e começou a contar tudo. As investigações, o divórcio, a queda de Miguel Ferreira, a rede de corrupção a ser desmantelada. Fábio ouvia em silêncio, a processar às vezes a abanar a cabeça em descrença. Perdeste tudo por minha causa, disse Fábio quando Guilherme terminou. Guilherme sorriu e era um sorriso verdadeiro. Não perdi. Encontrei. Encontrei o que realmente importa. Isabela bocejou e Fábio aninhou-a melhor contra si. O que vai acontecer agora? Ele perguntou. Guilherme respirou fundo. Agora vais recuperar. Vamos voltar para Lisboa juntos. Vou ajudar-te a limpar o teu nome oficialmente. E então vamos reconstruir, os 3,
como família. Fábio fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Eu não te mereço como irmão. Guilherme estendeu a mão e segurou a de Fábio. Nós os dois merecemos uma segunda oportunidade e vamos aproveitá-la. Isabela adormeceu ali, aninhada entre os dois homens que amava, e, naquele quarto simples de hospital, sob luzes fluorescentes e cheiro de remédio, 3 almas magoadas começaram, finalmente, a curar-se. O caminho à frente seria difícil. Guilherme sabia disso. Ainda havia batalhas legais, ainda havia prejuízos financeiros, ainda havia julgamentos sociais. Mas pela primeira vez em anos ele não estava sozinho. Tinha um irmão, tinha uma sobrinha, tinha uma família, e isso valia mais do que qualquer império que ele pudesse construir. Quando saíram do hospital 3 dias depois, com Fábio ainda a cochear, mas a sorrir, Guilherme olhou para trás uma última vez. Ali ficava o homem que ele fora. O empresário frio, calculista, que media tudo em lucro e prejuízo. Agora ele era outra pessoa. Ainda não sabia exatamente quem, mas estava ansioso por descobrir. E enquanto conduziam de volta para Lisboa, com Isabela a cantar no banco de trás e Fábio ao seu lado, Guilherme sentiu algo que não sentia desde criança. Sentiu-se em casa. A volta para Lisboa marcou o início de uma nova fase, mas não foi a transição suave que Guilherme havia imaginado. A realidade bateu à porta já no primeiro dia, quando Fábio, ainda a recuperar das fraturas, se viu cara a cara com o apartamento de Guilherme na Lapa. Já não era a penthouse. Guilherme havia vendido o imóvel como parte do acordo de divórcio com Catarina. Agora, vivia num apartamento menor, de 3 quartos, num prédio mais antigo, mas ainda confortável. Não tinha o luxo ostensivo de antes, mas tinha algo mais importante. Era honesto. Cada móvel ali fora comprado com dinheiro limpo, cada conta paga com trabalho digno. Fábio parou na entrada, a olhar ao redor com expressão cautelosa. Guilherme percebeu o desconforto do irmão e entendeu. 7 anos era muito tempo. As feridas ainda estavam ali, cicatrizadas por fora, mas doloridas por dentro. O teu quarto é o da esquerda, disse Guilherme a apontar para o corredor. A Isabela vai ficar no quarto ao lado. O meu é o do fundo. Fábio assentiu, mas não se mexeu. Isabela, menos afetada pelas tensões silenciosas entre os adultos, já havia saído a correr para explorar o apartamento, a sua risada a ecoar pelos cômodos. Eu não sei se consigo fazer isto, disse Fábio baixinho. Guilherme virou-se para encará-lo. Fazer o quê? Viver aqui. Contigo. Como se nada tivesse acontecido. Guilherme respirou fundo, a escolher as palavras com cuidado. Eu ni estou. A fingir que nada aconteceu. Aconteceu. E foi terrível. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos tentar construir um futuro diferente. Fábio soltou um riso amargo. Falas como se fosse fácil. Como se pudesse simplesmente apagar anos de mágoa com boas intenções. Não é fácil, Guilherme concordou. E eu não estou a pedir que apagues nada. Estou apenas a pedir uma oportunidade de provar que mudei. Que aprendi. Que não sou mais o homem que te expulsou daquela casa. Fábio estudou-o por um longo momento e então suspirou. Está bem, vamos tentar. Pela Belinha. Ela merece ter uma família, de verdade. Guilherme assentiu, sabendo que aquilo teria de ser suficiente por enquanto. A confiança não se reconquistava num dia, mas cada pequeno passo contava. Os primeiros dias foram estranhos. Fábio passava a maior parte do tempo no quarto, a sair apenas para as refeições e para brincar com Isabela. Guilherme tentava dar espaço, mas também procurava oportunidades para conversar, para reconectar. Descobriu que Fábio gostava de cozinhar, algo que ele não sabia. O irmão preparava pratos simples, mas saborosos, temperos que aprendera com Dona Conceição, receitas que falavam de anos a viver com pouco, mas a fazer render. Uma noite, Guilherme entrou na cozinha e encontrou Fábio a preparar um frango estufado. O cheiro era reconfortante, caseiro, diferente das refeições de restaurantes caros a que Guilherme estava acostumado. Posso ajudar? Guilherme perguntou. Fábio hesitou, depois apontou para as batatas. Podes descascar essas.
Eles trabalharam lado a lado em silêncio, apenas o som das facas contra as tábuas de corte a preencher o espaço. Era estranho e familiar ao mesmo tempo. Guilherme lembrou-se de quando eram crianças a ajudar a mãe na cozinha aos domingos, antes de tudo ficar complicado. Antes do dinheiro, das ambições, das traições. Sabes, disse Fábio, de repente, sem tirar os olhos da panela. Quando estava na estrada a conduzir aquele caminhão dia e noite, eu pensava muito em ti. Guilherme parou de descascar, à espera. Pensava em como éramos próximos quando crianças. Como tu sempre me defendias na escola. Como prometemos que seríamos sócios um dia, que construiríamos algo juntos. A voz de Fábio falhou e ele parou para respirar fundo. E então pensava em como tudo desmoronou. Como tu acreditaste nas mentiras. Como me mandaste embora sem nem me dar a hipótese de explicar. Eu sei, disse Guilherme, a culpa a pesar nas suas palavras. Eu estava errado. Completamente errado. Fábio virou-se para encará-lo, e havia lágrimas nos seus olhos. Sabes o que foi pior? Não foi ser expulso. Não foi perder o meu lugar na empresa. Foi perder o meu irmão. Foi sentir que tudo o que construímos juntos, todas aquelas promessas de infância, não significavam nada. Guilherme largou a faca e deu um passo em direção a Fábio. Significava. Significa. Eu nunca deveria ter duvidado de ti. Nunca deveria ter escolhido o dinheiro, a empresa, o orgulho em vez de ti. E vou passar o resto da minha vida a tentar compensar. Isso. Fábio fechou os olhos e as lágrimas escorreram livres. Eu só queria o meu irmão de volta. Guilherme abraçou-o então, e Fábio não resistiu. Os dois ficaram ali, na cozinha modesta daquele apartamento, a chorar anos de dor, de separação, de palavras não ditas. Isabela apareceu à porta, viu os dois homens abraçados e, sem entender completamente, mas a sentir a importância do momento, correu e abraçou-os também, a criar um pequeno círculo de afeto e redenção. Aquela noite marcou uma virada. As conversas ficaram mais fáceis, os sorrisos mais frequentes. Fábio começou a contar histórias da estrada, das pessoas que conhecera, dos lugares que visitara. Guilherme falava sobre a empresa, sobre os desafios que enfrentava para reconstruir a sua reputação, sobre os processos judiciais que ainda corriam. Mas os problemas não haviam desaparecido. Catarina continuava a tornar o divórcio o mais doloroso possível. Ela exigia valores absurdos, alegava ter direito à metade de tudo, incluindo empresas que já estavam a falir por conta do escândalo. Os advogados consumiam dinheiro que Guilherme já não tinha em abundância. E então veio o golpe mais duro. Miguel Ferreira, a perceber que seria preso, decidiu levar outros com ele. Ele começou a fazer delações, a revelar esquemas que iam muito além do que Guilherme imaginava. E no meio dessas revelações, soltou uma bomba. Parte do dinheiro desviado havia sido usado em campanhas políticas, em subornos para fiscais, em luvas para licitações. E embora Guilherme não soubesse, embora nunca tivesse autorizado, o seu nome estava em alguns documentos, assinaturas forjadas, mas que pareciam reais. Miguel havia se protegido ao longo dos anos a criar uma rede de responsabilidades partilhadas para garantir que, se caísse, levaria outros junto. A notícia veio através de uma intimação da polícia judiciária. Guilherme precisava de depor novamente, desta vez, como possível envolvido nos crimes. A comunicação social teve um dia de campo. As manchetes gritavam sobre o empresário que construíra fortuna através de corrupção. Não importava que ele fosse a vítima. Não importava que estivesse a tentar fazer o certo. A perseguição pública era implacável. Clientes cancelaram contratos. Fornecedores exigiram pagamentos adiantados. Bancos cortaram linhas de crédito. Em questão de semanas, o que restava do império de Guilherme começou a ruir. Uma manhã ele estava sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis, contas a pagar que somavam mais do que ele tinha na conta, avisos de processos, intimações. Fábio sentou-se do outro lado, uma chávena de café nas mãos. "Quanto é que tens?" ele perguntou diretamente. Guilherme passou a mão pelo rosto cansado. "Pouco. Muito pouco. Talvez o suficiente para pagar as contas por mais 3 meses.
Depois disso, vou precisar de vender este apartamento também. E a empresa? Falida. Ou perto disso. Os sócios que restaram estão a tentar forçar-me a sair. Querem comprar a minha parte por uma ninharia e seguir sem mim. Fábio tomou um gole do café, pensativo. E tu vais deixar? Guilherme encolheu os ombros, a derrota evidente nos seus olhos. Não tenho muita escolha. Preciso de dinheiro para os advogados, para as contas, para cuidar de vocês. Nós não precisamos de muito, disse Fábio. Vivemos com pouco durante anos. Podemos fazer isso de novo. Mas a Isabela merece mais. Merece estudar em boas escolas, ter oportunidades, não ter de pedir esmola no trânsito nunca mais. Fábio inclinou-se sobre a mesa, a forçar Guilherme a olhar para ele. A Belinha precisa de amor, de estabilidade, de família. O resto a gente resolve. Não te destruas a tentar dar-lhe coisas materiais. Dá-lhe a ti. Presente, inteiro, honesto. As palavras atingiram Guilherme em cheio. Ele havia passado tanto tempo a perseguir o sucesso, a acumular bens, a construir impérios, que se esquecera do básico. Presença, afeto, tempo. Tens razão, disse Guilherme baixinho. Eu só não sei como recomeçar, como viver sem nada do que construí. Fábio sorriu, e havia compreensão naquele sorriso. Aprende-se. É difícil, é humilhante às vezes, mas também é libertador. Quando não tens nada a perder, descobres quem realmente és. Guilherme assentiu, sentindo algo resolver-se dentro dele. Ele tomaria a decisão. Venderia o que restava da empresa, quitaria as dívidas que pudesse e recomeçaria do zero. Mas a vida ainda tinha mais reviravoltas reservadas. 2 semanas depois, Dona Conceição faleceu. Foi pacífico a dormir, mas deixou um vazio enorme. Isabela chorou por dias, e nem Guilherme nem Fábio sabiam direito como consolar uma criança diante da morte. Eles apenas estavam ali, a segurá-la, a deixar que chorasse, a mostrar que não estava sozinha. O enterro foi simples, num cemitério público perto de Chelas. Compareceram vizinhos, pessoas que Dona Conceição ajudara ao longo da vida, rostos marcados pela dureza de viver na periferia, mas também pela solidariedade que só a adversidade ensina. Depois da cerimônia, o padre aproximou-se de Guilherme e Fábio. Dona Conceição deixou-me algo para vocês, ele disse, a entregar um envelope amarelado. Guilherme abriu-o. Dentro, uma carta escrita com letra trêmula, mas legível. Meus queridos meninos, escreveu Dona Conceição, se estão a ler isto, é porque já parti. Não fiquem tristes por mim. Vivi uma vida longa e no fim tive a alegria de ver uma família reconstruir-se. Cuidem da minha Belinha. Ela é especial. Tem um coração grande demais para este mundo pequeno. E vocês, os dois, perdoem-se completamente. A vida é curta demais para carregar mágoas. Sejam felizes, sejam irmãos de verdade. É tudo o que uma velha senhora pede. Guilherme dobrou a carta com cuidado, os olhos a arder. Ao lado dele, Fábio limpava as lágrimas sem vergonha. Ela tinha razão, disse Fábio. A vida é curta demais. Guilherme olhou para o irmão e, pela primeira vez em 7 anos, viu apenas amor ali. Não mais mágoa, não mais ressentimento. Apenas o irmão que tivera na infância, o irmão que perdera e que agora reencontrava. Eles voltaram para casa em silêncio, Isabela a dormir no banco de trás. A menina havia crescido nos últimos meses. Já não era aquela criança assustada que pedira ajuda no semáforo. Agora tinha cor no rosto, roupas limpas, frequentava a escola, mas acima de tudo tinha família. Naquela noite, enquanto Isabela dormia, Guilherme e Fábio sentaram-se na varanda do apartamento, a olhar para as luzes da cidade. Lembraste de quando éramos crianças? Perguntou Fábio. E sonhávamos em conquistar o mundo? Guilherme sorriu. Lembro-me. Tu querias ser piloto de corridas. Eu queria ser dono de uma empresa multinacional. Fábio riu. Olha no que deu. Tu foste dono de uma empresa e eu conduzi um caminhão pela estrada. Não exatamente o que planeamos, mas estamos aqui, disse Guilherme. Juntos. Com uma filha linda. E isso vale mais do que qualquer sonho antigo. Fábio ficou em silêncio por um momento,
Depois perguntou: "O que vais fazer agora? Depois de vender tudo?" Guilherme pensou. Pela primeira vez em anos, não tinha um plano detalhado, uma estratégia de 5 anos, projeções de lucro. "Não sei", ele admitiu. "Talvez comecemos algo novo, pequeno, honesto, algo que a gente construa junto." Gostei disso, juntos. E então Guilherme teve uma ideia. "Lembraste da quinta do nosso avô, lá no Alentejo?" Fábio assentiu. "Aquele pedaço de terra perto de Estremoz, a gente ia passar férias lá quando era criança. Ainda... é nossa, nunca foi vendida. Está abandonada, mas é nossa." Fábio virou-se para olhar o irmão, os olhos a começar a brilhar. "Estás a pensar o que eu estou a pensar?" Guilherme sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de possibilidades. "Estou a pensar que talvez seja a hora de voltar às raízes, de criar a Isabela num lugar com espaço, ar puro, de recomeçar a fazer algo com as mãos, a plantar, a construir, algo real." Fábio levantou-se, animado pela primeira vez em semanas. "Podíamos fazer uma horta, criar galinhas, a Belinha adoraria. E não precisaríamos de muito dinheiro. Poderíamos viver de forma simples." Os dois irmãos olharam-se, e ali, naquela varanda, nasceu um novo sonho. Não de riqueza, não de poder, não de império, mas de simplicidade, de trabalho honesto, de família. Se estivesse no lugar de Guilherme, teria abdicado de todo o luxo e conforto para reconstruir a vida junto com o seu irmão no campo, ou teria tentado salvar os negócios de qualquer maneira? Conte-nos nos comentários. Nas semanas seguintes, eles planearam. Guilherme finalizou a venda do que restava das suas empresas. Quitou o máximo de dívidas que pôde. Chegou a um acordo com Catarina, onde ela ficou com quase tudo, mas em troca, assinou os papéis do divórcio sem mais delongas. Quando terminou, restavam algumas economias. Não muito, mas o suficiente para começar. Eles contaram o plano a Isabela, que reagiu com o entusiasmo que só uma criança poderia ter. Ela desenhou como seria a casa, com um jardim cheio de flores, um baloiço pendurado na árvore, galinhas a correrem livres pelo quintal, e num sábado de manhã, carregaram 3 malas modestas no carro, trancaram o apartamento que logo seria vendido também, e fizeram-se à estrada para o Alentejo. A viagem foi longa, mas cheia de risadas. Fábio contava histórias da estrada, Isabela cantava músicas que aprendera na escola, Guilherme descobria que conduzir sem pressa, sem destino urgente, era uma forma de meditação. Quando chegaram à quinta, o sol estava a pôr-se. A propriedade era exatamente como Guilherme se lembrava. A casa principal precisava de reparos. O terreno estava tomado por mato, a cerca caída em vários pontos. Mas havia potencial, havia possibilidade, havia recomeço. Isabela saiu a correr, a explorar cada canto. A sua risada a ecoar pela terra que em breve seria o seu lar. Fábio colocou a mão no ombro de Guilherme. "É perfeito." Guilherme olhou ao redor. Não havia luxo, não havia conforto imediato, mas havia paz, havia irmandade, havia a hipótese de construir algo verdadeiro. "É", Guilherme concordou. "É perfeito." E enquanto o sol desaparecia no horizonte, a pintar o céu de laranja e rosa, 3 almas feridas, mas em processo de cura, começaram a imaginar o futuro que construiriam ali, juntas, longe do barulho da cidade, longe das traições e das mentiras, longe de tudo o que quase os destruiu. Ali, naquele pedaço de terra esquecido, eles finalmente poderiam ser apenas o que sempre deveriam ter sido: uma família. Os primeiros meses na quinta foram desafiadores de formas que Guilherme nunca imaginou. Acordar antes do sol nascer não era novidade para um empresário acostumado a reuniões matinais, mas fazer isso para alimentar galinhas, consertar cercas e capinar a horta era um tipo completamente diferente de cansaço. Era físico, honesto, e ao final de cada dia, ele dormia profundamente, sem os pesadelos que o perseguiam em Lisboa. Fábio adaptou-se mais rapidamente. Anos a viver com pouco, anos a fazer trabalhos braçais quando necessário, haviam lhe dado uma resiliência que Guilherme estava a aprender a admirar. O irmão acordava a cantar,
preparava café, forte que tomavam na varanda enquanto planeavam o dia, e trabalhava com um sorriso no rosto que Guilherme não via desde a infância. Isabela florescia como uma planta finalmente plantada no solo certo. Ela ajudava na horta, coletava ovos, perseguia borboletas, subia em árvores. As noites eram preenchidas com histórias contadas ao redor da mesa, desenhos coloridos espalhados pelo chão, risadas que ecoavam pela casa antiga que aos poucos voltava à vida. Guilherme havia matriculado Isabela na escola da cidade mais próxima. Era simples, municipal, mas as professoras eram dedicadas e a menina aprendia rápido. Ela fez amigos, participava de apresentações, trazia para casa trabalhos escolares que Guilherme e Fábio penduravam orgulhosamente no frigorífico. A transformação de Isabela era a maior recompensa. A menina que encontrara no semáforo, com olhos tristes e roupas sujas, havia se tornado uma criança vibrante, cheia de sonhos, que falava sobre o futuro com empolgação. Ela queria ser veterinária, cuidar de animais, ter a sua própria quinta um dia. E Guilherme fazia questão de alimentar esses sonhos, de mostrar que tudo era possível com trabalho e dedicação. Mas nem tudo eram flores. O dinheiro era contado. Guilherme vendera tudo o que tinha, mas as dívidas haviam consumido a maior parte. O que restou, investiram na reforma da casa, em ferramentas, em sementes, em animais. Viviam de forma frugal, cada cêntimo a ser esticado ao máximo. Alguns dias eram particularmente difíceis, quando a colheita não era boa, quando um animal adoecia, quando chegava alguma conta inesperada. Nesses momentos, Guilherme sentia um aperto no peito, uma voz a sussurrar que ele havia cometido um erro, que deitara fora um império por um ideal romântico. Foi numa dessas noites difíceis que Fábio o encontrou sentado sozinho na varanda, a olhar para as estrelas. "Estás arrependido?" perguntou Fábio, a sentar-se ao lado. Guilherme hesitou antes de responder com honestidade. "Às vezes, quando olho para a Isabela e penso em tudo o que poderia dar-lhe se tivesse mantido o dinheiro. Educação de primeira, viagens, oportunidades." Fábio ficou em silêncio por um momento. Depois falou baixinho. "Sabes o que eu aprendi a morar com a dona Conceição? Que uma criança não precisa de riqueza, precisa de presença. A Belinha tem 2 pessoas que a amam de verdade, que estão aqui todos os dias, que a ensinam sobre trabalho, honestidade, família. Isso vale mais do que qualquer conta bancária." Guilherme suspirou. "Eu sei, disso na cabeça, mas às vezes o coração ainda dói. É porque ainda te estás a despedir do homem que foste. E tudo bem, a mudança dói. Mas olha ao redor. Olha o que a gente construiu em alguns meses. Não é perfeito, mas é nosso. É real." Guilherme olhou para a quinta. A casa com luzes acesas, a horta que começava a dar frutos, o galinheiro onde Isabela passava horas a conversar com os animais. Fábio tinha razão. Não era o império que ele imaginara construir, mas era infinitamente mais valioso. "Obrigado", disse Guilherme, "por não teres desistido de mim, por me teres dado esta oportunidade." Fábio sorriu. "Somos irmãos. É o que os irmãos fazem." E naquele momento, Guilherme sentiu algo soltar-se definitivamente dentro dele. O último pedaço de resistência, de orgulho ferido, de arrependimento. Ele estava exatamente onde precisava de estar. Os meses transformaram-se num ano. A quinta prosperava modestamente. Vendiam ovos, verduras e legumes na feira da cidade. Não rendiam muito, mas era suficiente para viver. Guilherme aprendeu a consertar telhados. Fábio construiu um pequeno galinheiro ampliado. Isabela tinha agora um cão rafeiro que adotaram da rua e que a seguia por todo o lado. A vida era simples, mas era plena. E então, numa tarde de domingo, receberam uma visita inesperada. Um carro parou em frente à casa, e dele saiu um homem de fato, completamente deslocado naquele cenário rural. Guilherme reconheceu-o imediatamente. Era Rodrigo, um dos seus antigos sócios, um dos poucos que não o haviam abandonado completamente durante a crise. Rodrigo olhou ao redor, claramente surpreso com o que via. "Guilherme? És tu mesmo?"
Guilherme limpou as mãos sujas de terra nas calças de ganga e aproximou-se. Rodrigo, que surpresa! O que te traz aqui? Rodrigo hesitou, como se não soubesse por onde começar. Precisava de te ver, de te contar pessoalmente. Contar o quê? O Miguel Ferreira foi condenado. 15 anos de prisão. E na sentença, o juiz deixou claro que foste vítima, não cúmplice. O teu nome foi limpo oficialmente. Guilherme sentiu o coração disparar. Limpo. O seu nome estava limpo. E há mais, continuou Rodrigo. Com a condenação, conseguimos recuperar parte do dinheiro desviado. A justiça determinou que tens direito a uma restituição. Não é tudo, nem perto disso. Mas são alguns milhões, o suficiente para recomeçares, para voltares. As palavras pairaram no ar. Voltar. Recomeçar. Guilherme podia ver o caminho a desenrolar-se à sua frente. Com aquele dinheiro, poderia reentrar no mercado, reconstruir uma empresa, voltar a ser o empresário de sucesso que fora. Mas então, olhou para a casa. Isabela apareceu à porta, o cabelo preso em tranças desajeitadas, o vestido simples manchado de relva, o cão ao seu lado. Ela acenou animadamente. Tio Guilherme, vem ver. A galinha pôs 3 ovos hoje. Fábio surgiu atrás dela, uma mão no ombro da menina, a sorrir. E naquele momento, Guilherme soube qual era a sua resposta. Ele virou-se para Rodrigo. Agradeço por teres vindo até aqui contar-me. Ah, sério? Mas não vou voltar. Rodrigo piscou confuso. Não vais? Guilherme, tens a oportunidade de recuperar tudo, de limpar o teu nome publicamente, de voltar a ser quem eras. Guilherme sorriu e era um sorriso de paz genuína. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Aquele homem era ambicioso, bem-sucedido, mas estava vazio. Este homem aqui, Guilherme apontou para si mesmo, sujo de terra, com roupas simples. Este homem tem algo muito mais valioso. Tem família, tem propósito, tem paz. Rodrigo olhou ao redor novamente, desta vez com olhos diferentes. Estás a falar a sério. Completamente. Pega no dinheiro da restituição e doa a instituições de caridade, a abrigos de crianças, a pessoas que precisam mais do que eu. Rodrigo abanou a cabeça, incrédulo. Estás maluco. Este é o tipo de segunda oportunidade que poucos têm. Eu já tive a minha segunda oportunidade, disse Guilherme, a olhar para Isabela e Fábio. E ela está bem aqui. Rodrigo ficou mais alguns minutos a tentar argumentar, mas eventualmente percebeu que Guilherme estava irredutível. Quando foi embora, ele acenou da janela do carro, ainda claramente sem acreditar na decisão que presenciara. Fábio aproximou-se de Guilherme depois que o carro desapareceu na estrada de terra. Recusaste mesmo milhões? Guilherme encolheu os ombros. O dinheiro ia tentar-me a voltar para aquela vida. E eu não quero aquela vida. Quero esta. Fábio abraçou o irmão, e havia orgulho naquele abraço. És um homem melhor do que eu imaginei que pudesse ser. Sou um homem melhor do que eu imaginei que pudesse ser, corrigiu Guilherme. Aquela decisão marcou um ponto de virada definitivo. Guilherme não era mais o empresário no exílio, à espera da oportunidade de retornar. Era um agricultor, um pai, um irmão. E estava em paz com isso. Os anos passaram. Isabela cresceu, a ir de criança a adolescente. Ela manteve o sonho de ser veterinária, e Guilherme e Fábio juntaram cada cêntimo que podiam para garantir que ela pudesse estudar. A menina era brilhante, dedicada, cheia de compaixão por qualquer criatura viva. A quinta expandiu-se modestamente. Compraram mais galinhas, algumas cabras, plantaram árvores de fruto. Tornaram-se conhecidos na região como os irmãos que largaram tudo na cidade grande para viver do trabalho da terra. Alguns achavam-nos loucos, outros admiravam-nos. Guilherme nunca se arrependeu. Ele aprendeu a medir a riqueza de forma diferente. Não em dígitos na conta bancária, mas em tardes a brincar com Isabela, em conversas profundas com Fábio à noite, em ver o pôr do sol a pintar o céu de cores impossíveis, em colher com as próprias mãos o alimento que plantara. Um dia, Isabela chegou da escola com uma proposta.
Estamos a fazer um projeto sobre histórias de vida. Posso contar a nossa? Guilherme e Fábio trocaram olhares. A nossa história? Perguntou Guilherme. Sim, sobre como nos encontramos, sobre como me encontraste no semáforo e mudaste tudo, sobre como a família se reconstruiu. Guilherme sentiu os olhos arderem. Às vezes esquecia que, para Isabela, aquele encontro casual no trânsito de Lisboa não era apenas uma memória. Era o momento que definira a sua vida. Claro que podes, ele disse, a voz embargada. Conta tudo. No dia da apresentação, Guilherme e Fábio sentaram-se no fundo da sala de aula, entre outros pais. Isabela, agora com 13 anos, subiu à frente da turma com confiança. Ela contou a história com uma eloquência que surpreendeu até mesmo Guilherme. Falou sobre a menina que vivia a pedir ajuda, sobre o homem de fato que parou o carro, sobre a jornada de redenção e perdão. Falou sobre como o amor verdadeiro, às vezes, significa abdicar de tudo o que se acha importante para descobrir o que realmente importa. Quando terminou, havia lágrimas em muitos rostos. A professora estava visivelmente emocionada, e Guilherme não se envergonhava das lágrimas que escorriam pelo seu próprio rosto. Depois, no caminho de volta para casa, Isabela segurou a mão de Guilherme. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por não me teres deixado naquele semáforo, por nos teres escolhido em vez do dinheiro, por me teres dado uma família. Guilherme parou o carro na berma da estrada, incapaz de continuar a conduzir com a emoção que o dominava. Ele virou-se para olhar Isabela e Fábio. Vocês salvaram-me, ele disse. Não o contrário. Eu estava perdido, vazio, a perseguir coisas que não significavam nada. Vocês mostraram-me o que é realmente importante. Fábio colocou a mão no ombro do irmão. Salvamo-nos uns aos outros. É isso que as famílias fazem. E ali, naquele carro simples, na berma de uma estrada de terra no Alentejo, 3 pessoas que o destino havia juntado de forma improvável celebraram silenciosamente o milagre de se terem encontrado. Mas alguns anos se passaram. Isabela entrou na universidade a estudar veterinária numa cidade próxima. Voltava para casa todos os midos e fins de semana, sempre com histórias sobre o que aprendia, sobre os animais que ajudava a tratar. Guilherme e Fábio envelheceram juntos, os cabelos grisalhos, as mãos calejadas pelo trabalho, mas os corações leves. Eles expandiram a quinta um pouco mais, agora a acolher animais resgatados que Isabela trazia. Tornaram-se uma espécie de santuário informal, conhecidos pela bondade com que tratavam cada criatura. Um sábado de manhã, Guilherme acordou e encontrou Isabela na varanda, já formada. Agora uma jovem mulher de 20 e poucos anos, a olhar para a propriedade com expressão pensativa. — Em que estás a pensar? Ele perguntou, a sentar-se ao lado. — Em tudo o que aconteceu, em como a minha vida poderia ter sido completamente diferente. Guilherme esperou que ela continuasse. Se não tivesses parado naquele dia, se tivesses apenas seguido em frente como todos os outros, onde é que eu estaria agora? Ainda na rua? Sozinha? Talvez nem viva? Não penses assim, mas preciso de pensar. Porque me faz valorizar cada momento, cada refeição em volta desta mesa, cada risada, cada abraço. Nada disto era garantido. Foi construído com escolhas. As tuas escolhas. Guilherme segurou a mão de Isabela. E as tuas também. Tu escolheste confiar num estranho. Escolheste dar-nos uma oportunidade. Escolheste construir esta família conosco. Isabela inclinou-se e apoiou a cabeça no ombro de Guilherme. Sabes que eu não me lembro da minha mãe biológica, ela disse baixinho. Não me lembro de nada antes de ser encontrada. Mas não importa. Porque vocês os dois são os meus pais de verdade. Vocês escolheram amar-me. E isso significa mais do que qualquer laço de sangue. Guilherme abraçou a jovem que salvara e que o salvara de volta. Fábio apareceu à porta a trazer café e juntou-se a eles na varanda. Os 3 ficaram ali, em silêncio, confortável, a observar o sol nascer sobre a terra que haviam transformado em lar. E Guilherme percebeu que esta era a verdadeira riqueza, não as mansões, nem os carros importados, não as contas bancárias recheadas, mas isto, este momento, esta paz, este amor.
Ele pensou no homem que fora, o empresário frio, calculista, obcecado pelo sucesso. Aquele homem jamais teria experimentado esta sensação de plenitude, jamais teria conhecido esta forma de felicidade. Perdera um império, mas ganhara um lar. Abandonara o luxo, mas encontrara a riqueza. Abdicara do poder, mas conquistara a liberdade. E enquanto o sol pintava o céu de dourado, Guilherme soube que faria tudo de novo, exatamente da mesma forma. Porque aquela menina de 4 anos, com olhos grandes e vestido sujo, havia lhe dado o maior presente de todos, a oportunidade de se tornar humano novamente, a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de amar, a oportunidade de ser finalmente suficiente. Não por causa das suas conquistas ou posses, mas simplesmente por existir, por estar presente, por fazer parte daquele círculo de afeto que o destino havia costurado de forma tão improvável. Isabela levantou-se a esticar os braços. Vou verificar os animais. Aquela cabra ainda está com a pata magoada. Guilherme observou-a afastar-se, tão diferente da criança assustada que conhecera, e então olhou para Fábio, o seu irmão, o seu amigo, o seu parceiro nesta jornada maluca. Valeu a pena? Perguntou Fábio, como se lesse os seus pensamentos. Guilherme sorriu, um sorriso pleno, verdadeiro, sem sombras. Cada segundo. E era verdade. Cada sacrifício, cada desafio, cada momento de dúvida. Tudo valera a pena para chegar ali, àquele pedaço de terra onde 3 almas feridas haviam finalmente encontrado a cura. O trânsito de Lisboa continuava caótico. Semáforos continuavam a prender carros impacientes. E certamente outras crianças ainda pediam ajuda nas esquinas. Mas para Guilherme, Fábio e Isabela, aquele semáforo específico, aquele encontro aparentemente casual, havia mudado tudo. Provara que um único momento de atenção, um único ato de bondade, uma única escolha de parar em vez de seguir em frente, podia reescrever destinos inteiros. Que família não se define por sangue, mas por escolha. Que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. Que recomeços são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido. E que, às vezes, perder tudo é o único caminho para encontrar o que realmente importa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Guilherme, Fábio e Isabela tenha tocado o vosso coração. Se emocionou com esta jornada de perdão, redenção e amor familiar, clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta narrativa. Teria feito as mesmas escolhas que Guilherme? Teria abdicado de tudo pelo amor da família? Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar a sua alma e fazê-lo repensar as suas próprias prioridades. Até lá, lembre-se, o amor verdadeiro vale sempre mais do que qualquer fortuna.